Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Saúde em Foco. Meu nome é Samara, eu sou acadêmica de medicina na UFV. Boa noite, meu nome é Luísa, eu também sou acadêmica de medicina aqui na UFV. Olá, boa noite. Meu nome é Cristiane, sou docente do curso de medicina da UFV e sou orientadora desse projeto de extensão que é o podcast Saúde em Foco. Hoje, antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer a Estampa Universitária, a empresa que nos apoiou nesse projeto e realizou a confecção dessas camisas que nós estamos usando hoje. Então, muito obrigada pelo apoio. Estamos muito felizes de que a empresa tenha dado esse apoio. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Tomás para poder falar sobre o câncer de próstata. Dr. Tomás, você pode se apresentar para o nosso público? Meu nome é Tomás, eu sou médico urologista, sou professor aqui da universidade. Sou formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e vim para Viçosa ser professor do curso. Tem mais ou menos 10 anos que eu estou aqui e faço parte da disciplina de cirurgia. Então, para dar início à nossa entrevista, a gente queria saber inicialmente qual que é a diferença entre hiperplasia prostática benigna e câncer de próstata. São doenças completamente diferentes. A hiperplasia prostática benigna é o crescimento benigno da próstata, que acontece com o envelhecimento do homem, principalmente a partir de 50 anos, né? Mas é uma doença benigna. Ela gera sintomas miccionais. O homem tem dificuldade para urinar, jato urinário fraco, que acorda muitas vezes à noite para urinar. Então, esse crescimento da próstata pode levar aos sintomas miccionais, que é muito comum nos homens depois de 50 anos, né? É uma queixa muito comum dos homens. Já o câncer de próstata é uma doença maligna, né? É um crescimento desordenado de células que podem causar vários problemas, né? Inclusive disseminação para outros órgãos. Lembrando que as pessoas às vezes confundem, essas doenças podem coexistir na mesma próstata, né? Um homem pode ter o câncer de próstata e pode ter uma próstata aumentada por hiperplasia benigna da próstata, mas são doenças diferentes, com causas diferentes, fatores de risco diferentes, tratamentos diferentes também, formas de diagnóstico também diferentes. E quanto ao risco de progressão da hiperplasia para o câncer? Ele existe? É um mito? Como a gente pode orientar os nossos pacientes com hiperplasia? A hiperplasia não se torna câncer de próstata. São doenças diferentes. A fisiopatologia é completamente diferente. Então, o homem, minha próstata está grande, está crescida, e isso vai aumentar meu risco de ter câncer de próstata. Isso não é verdade. O câncer pode acontecer em próstatas grandes e em próstatas pequenas também. Já aproveitando sobre isso, quais seriam, então, os fatores de risco para o câncer de próstata? O principal fator de risco é a idade, né? Quanto maior a idade, maior a chance de ter câncer de próstata. A chance aumenta mesmo a partir de 50 anos e a maior parte dos casos são diagnosticados a partir de 65 anos. Então, o primeiro fator de risco. O segundo fator de risco é a história familiar, né? Quem tem um parente de primeiro grau com câncer de próstata ou câncer de mama também tem maior risco de ter câncer de próstata. Além disso, o homem negro também tem maior chance de ter câncer de próstata. E pacientes que têm mutações de genes, algumas mutações específicas. Por exemplo, mais comuns são as mutações de BRCA1 e BRCA2. Isso também aumenta a chance de desenvolvimento da neoplasia. E tem algum sintoma que é típico do câncer de próstata ou é um câncer mais silencioso? Ou pode ter as duas apresentações? Sim. O câncer de próstata é uma doença silenciosa. Então, por isso que é importante fazer o rastreamento, né? Se a gente esperar o paciente ter sintomas para diagnosticar o câncer de próstata, geralmente esse diagnóstico já está em fase avançada e o tratamento vai ser paliativo, né? Então, é uma doença silenciosa que geralmente não dá sintomas. Quando ele cresce muito, ele começa a comprimir a uretra, né? Ele vai dar sintomas semelhantes aos sintomas da hiperplasia benigna da próstata, são sintomas miccionais, né? E no caso de pacientes com metástases, a principal metástase, a distância do câncer de próstata, depois do linfonodo, é o osso, né? Então, o paciente vai ter dor óssea, fraturas patológicas por causa da metástase no osso. Então, isso é uma coisa que a gente não quer, né? Então, que o paciente chegue a ter sintomas, porque já vai falar a favor de uma doença mais avançada. Então, qual é o perfil do paciente? Qual o paciente que a gente deve indicar essa triagem a partir de... a gente leva em consideração a idade ou esses fatores de risco? Como é que é isso?
O rastreamento de câncer de próstata tem algumas questões um pouco controversas, mas a Sociedade Brasileira de Urologia definiu que o homem, a partir de 50 anos, deve ser rastreado, né, quando ele não tem fator de risco, e a partir de 45 anos também deve ser rastreado quando ele tem fator de risco, que são história familiar, ser negro, eu acho que eu não falei anteriormente, obesidade também hoje é considerado um fator de risco para câncer de próstata, é a doença plurimetabólica. Então, idade, ser negro, ser obeso ou ter história familiar de câncer de próstata ou de mama. Esses pacientes devem começar o rastreamento aos 45 anos. E por meio de qual exame esse rastreamento deve ser realizado? O rastreamento deve ser realizado por dois principais exames, né? Claro que a gente tem hoje exames muito mais avançados, né? que muito mais precisos no diagnóstico de câncer de próstata, mas o rastreamento em si é feito pelo PSA, que é um antígeno prostático específico, e pelo toque retal, né? A maior parte dos casos são diagnosticados pela elevação do PSA, tá? A gente chama de paciente T1C, né? O paciente que não tem alteração no toque, né? Mas alguns tipos de tumor, eles não produzem uma quantidade grande de PSA. Então, geralmente, esses tumores são diagnosticados pelo toque, mas mais de 80% dos diagnósticos são feitos pelo PSA e 20% aproximadamente são feitos pela alteração do toque. Percebe-se um nódulo ou uma área endurecida na próstata e a gente faz uma biópsia dessa região para ver se ali tem ou não tem neoplasia de próstata. Então, devemos fazer os dois. Os dois. 45, fator de risco, 50, sem fator de risco. Sem fator de risco, fazer toque e PSA. Que joia. E como que... Porque a gente ainda tem uma questão cultural que os homens se preocupam muito com essa questão do toque. Como que o senhor desmistifica isso para os seus pacientes? O toque, na verdade, é um exame muito simples. É um exame indolor, rápido, não tem nenhum risco, né? Só que tem aquela questão, né, da cabeça do homem ali, que tem um certo preconceito por ser o toque na região anal, né? Mas isso é muito bem... Quando a gente consegue explicar isso para o paciente chega tranquilo na consulta, entende direitinho, geralmente não cria resistência a fazer o toque. É claro que os homens têm uma certa resistência, não só de fazer toque e fazer exame de próstata, mas como cuidar da saúde de forma geral, né? Mas isso eu percebo, assim, no meu dia a dia, que isso tem mudado. Se você explicar bem, explicar que aquele exame não vai mudar a masculinidade, não vai causar... alguns homens até pensam que o toque retal vai causar disfunção erétil, a gente desmistifica isso. Então, na maioria das vezes, eles aceitam muito bem. E em relação ao PSA, especificamente, você pode explicar para a gente, e para quem é leigo também, como que funciona basicamente essa medida? Porque a gente sabe também que o PSA alto nem sempre quer dizer uma neoplasia. Sim. O PSA é uma doença órgão específica. É uma molécula órgão específica. Ela é da próstata. Nenhum outro órgão produz PSA. Só que o PSA não é câncer específico. Então, assim, não, meu PSA está aumentado, estou com câncer de próstata. Não é bem assim. Primeiro que o diagnóstico de câncer de próstata é feito por biópsia, não por PSA. O PSA é um exame de rastreamento, né? Mas então, a gente considera, algumas literaturas consideram com um limite de corte o valor de 2,5, outras consideram 4, outras consideram de acordo com a idade, que eu acho que é o mais correto, a gente estratificar o PSA de acordo com a idade. Mas além do valor absoluto do PSA, é importante a relação entre o PSA livre e total. Quanto maior essa relação, maior a chance de ser uma doença benigna, quanto menor essa relação, maior a chance de ser câncer. E também a velocidade de elevação do PSA. O PSA ele tem um certo valor, de acordo com o valor basal do paciente. O paciente pode ter uma elevação do PSA anualmente. Essa elevação vai ser considerada normal ou não, né? Pode passar desse valor e a gente considerar como essa elevação sendo anormal. Isso talvez seja mais importante do que o valor absoluto do PSA. Então, é importante conhecer, o paciente chega a primeira vez no consultório, é importante conhecer o histórico de PSA, né? Assim, às vezes ele tinha um PSA de 0,5 e de um ano para o outro foi para 2. Tá? É considerado normal ainda, mas tem alguma coisa errada, né? O PSA elevou muito, né? Outra coisa importante também, como eu falei que o PSA é uma molécula produzida exclusivamente pela próstata, né? Então, a gente
aceita que próstatas maiores produzam mais PSA. Então, a gente tem um outro conceito também que é densidade do PSA. A gente divide o valor do PSA pelo tamanho da próstata, ou pelo ultrassom ou pela ressonância, e a gente chega num valor. Determinados valores são considerados normais, determinados valores são considerados anormais. Joia. Quando a gente falou dos fatores de risco, você falou da obesidade. Existem outras coisas que podem estar relacionadas com hábitos de vida que podem levar a um maior risco, como o etilismo ou tabagismo? Sedentarismo. Sedentarismo. Não diretamente. Etilismo e tabagismo não diretamente são fatores de risco para câncer de próstata, mas indiretamente eles são fatores de risco para doença plurimetabólica. E a doença plurimetabólica, a obesidade, o sedentarismo, dislipidemia, diabetes, essa sim é um fator de risco para o câncer de próstata. Então não é uma relação direta, mas existe uma relação indireta que é muito importante, né? A gente fala em prevenção de câncer de próstata, às vezes não existe como prevenir câncer de próstata. A única coisa que você pode fazer para prevenir câncer de próstata é tentar não ficar obeso. As outras coisas a gente não tem como prevenir diretamente, mas melhorando o estilo de vida, a gente acaba diminuindo a chance de câncer de próstata e de várias outras doenças malignas, né? Então, é legal também, importante a gente meio que desmistificar isso de que, tipo assim, o rastreio, ele não é que a gente está fazendo uma prevenção, mas a gente está fazendo uma prevenção no sentido de uma doença grave, né? Uma doença avançada. A gente busca pelo rastreio fazer o diagnóstico precoce em momentos que vão ter uma maior sobrevida, uma melhor qualidade de vida com tratamento. Você pode falar um pouco sobre isso? Como que o rastreio, identificar o câncer em estágios precoces faz diferença para o tratamento? Faz muita diferença. E justamente isso essa é a função do rastreamento. A gente fala assim, no Novembro Azul, a gente fala assim, a prevenção de câncer de próstata. A gente não está prevenindo câncer de próstata, a gente está rastreando. A gente está tentando achar a doença em estágios iniciais e nesses estágios o tratamento é menos agressivo, menos invasivo e leva a menos efeitos colaterais, né? E outra coisa que, tratando o paciente em estágio inicial, ele tem mais de 90%, 95% de chance de cura, ao contrário do que ocorre quando a gente pega um paciente já com doença metastática, que aí a gente não consegue a cura efetiva da doença, a gente consegue somente controlar os sintomas da doença. Então, por isso que o rastreamento é importante. O câncer de próstata é uma doença muito prevalente, muito frequente na população. Então, em números absolutos, teriam muitas pessoas com doença avançada caso o rastreamento não fosse feito de forma adequada. E todos esses pacientes, a gente estava conversando antes aqui, a questão da vigilância ativa. Então, assim, nem todos aqueles pacientes que a gente faz um diagnóstico, a gente vai já de cara indicar uma quimioterapia, uma radioterapia ou uma cirurgia. Existe, então, um acompanhamento desse paciente. E isso foi uma das coisas que mudou muito como lidar com o câncer de próstata, né? Uma das controvérsias que eu falei no início da conversa em relação ao câncer de próstata foi alguns cânceres de próstata são doenças indolentes, eles não vão levar à morte do paciente. Então, por que eu vou diagnosticar uma doença que não vai levar à morte no paciente? Ele vai ter efeitos psicológicos, né? E efeitos do tratamento. Vou tratar um paciente, ele pode ter incontinência, impotência, os riscos de qualquer tratamento, né? Inclusive do procedimento cirúrgico, se essa doença não ia causar problema para o paciente. Isso que é a grande vantagem da vigilância ativa. Hoje a gente consegue identificar os pacientes de baixo risco de progressão da doença, que provavelmente essa doença vai ficar estabilizada, não vai levar a consequências ruins para o paciente, e a gente consegue acompanhar esse paciente. Então, não simplesmente deixar para lá. A gente acompanha esse paciente com exames periódicos e, em caso de perceber que a doença progrediu ou que a doença teve algum fator que mostrou que a doença era mais agressiva do que a gente imaginava, a gente vai passar o paciente para o tratamento e pela literatura a gente sabe que esse acompanhamento de perto, que chama vigilância ativa, não muda o prognóstico do paciente lá na frente, se caso ele precisar fazer um tratamento, realmente a gente identificar uma doença mais agressiva, ele precisar do tratamento futuro. Então, não tem porquê falar assim, não vamos fazer o rastreamento, nós vamos identificar pacientes que não precisam ser tratados. Não, os pacientes que não precisam ser tratados, a gente não vai tratar, a gente vai acompanhar, né? E hoje, inclusive, a gente tem marcadores moleculares para
mostrar se aquele paciente vai progredir ou não, entendeu? Tem vários marcadores moleculares em pesquisa clínica, né, que vão vir para o mercado nos próximos anos, que vai mostrar, ó, esse paciente precisa ser tratado, esse paciente pode não ser tratado, pode ser somente acompanhado. Já que a gente falou um pouco, né, do tratamento, você pode citar, assim, de uma forma geral, o que existe hoje de tratamento para o câncer de próstata? Quando o paciente é diagnosticado com uma doença inicial, né, sem metástase, a gente tem 3 caminhos a seguir. A vigilância ativa, né, que hoje acaba sendo talvez o mais comum, a radioterapia e a cirurgia. Tá? Se o paciente precisa ser tratado, a gente identifica um paciente porque eu estou falando que o paciente de baixo risco pode fazer uma das 3 opções, que o paciente tem o direito de escolher. Não, eu quero me tratar, eu prefiro resolver isso do que ficar com isso na minha cabeça. Tá? Mas ele pode fazer qualquer uma das 3 alternativas. Mas o paciente que precisa ser tratado, que a gente identifica que é uma doença que pode progredir, ele vai para radioterapia ou cirurgia. Tá? A radioterapia hoje também tem máquinas mais modernas que causam menos lesão, né? Que o problema da radioterapia antigamente era que era mais difuso, né? Causava muito problema nos órgãos próximos à próstata, na bexiga, no reto, né? Hoje a gente tem as radioterapias mais focalizadas, né? Que atuam mais na próstata e causam poucos efeitos adversos nos órgãos próximos à próstata. Mas o tratamento mais comum é realmente a cirurgia, né? A radioterapia a gente costuma reservar para os pacientes que não querem passar pela cirurgia ou que não têm uma condição clínica adequada, não têm saúde suficiente para passar por um procedimento cirúrgico, né? Mas o tratamento mais comum, mais realizado, é o tratamento cirúrgico mesmo. E em relação aos efeitos adversos, você já tinha falado um pouco, por exemplo, a impotência, que é um efeito relativamente comum. Tem alguma solução para isso que seja acessível, que costuma ser utilizada mesmo na prática? Sim. A gente, quando faz uma cirurgia, vamos falar só da cirurgia que fica mais fácil. Quando a gente faz cirurgia, a gente tem 3 objetivos, né? A gente tem, primeiro, curar a doença. O segundo objetivo é manter o paciente seco, né? Sem perder urina, manter o paciente continente, que a incontinência realmente atrapalha muito a qualidade de vida do paciente. E o terceiro objetivo é manter a função erétil como era antes da cirurgia, né? O que a gente tem de melhor para fazer para o paciente para ter essa cirurgia com esses três passos bem feitos? A gente tem as cirurgias minimamente invasivas, né? Há alguns anos a gente não tinha cirurgias minimamente invasivas, a gente tinha cirurgia aberta, que era mais lesiva, né? Hoje, com a cirurgia laparoscópica, a cirurgia robótica, a gente consegue ser mais preciso na dissecção, fazer uma dissecção mais detalhada, preservar melhor a inervação, e isso permite tanto uma melhor recuperação da continência quanto da potência. E isso melhorou ainda mais com a cirurgia robótica. Hoje, a cirurgia robótica é muito difundida, né? A gente já tem vários robôs aqui em Minas Gerais. É a melhor cirurgia, sem dúvida nenhuma. É uma cirurgia que tem uma dissecção mais detalhada, uma dissecção mais precisa, e por isso diminui a chance de disfunção, né? Mas o paciente, depois da cirurgia, ele vai precisar tratar, na maioria das vezes, né? A gente usa medicamentos comuns aí que tem no mercado para ereção. Existem também injeções intracavernosas, né? Que a gente usa para reabilitar o pênis. Então, o objetivo depois da cirurgia é fazer uma reabilitação do pênis, né? Então, essas injeções intracavernosas também são importantes. A gente tem também casos refratários, casos que não resolvem, né? A gente tem o implante de próteses penianas, né? E o que vai mudar muito vai ser em qual fase eu diagnostiquei a doença para saber se eu posso preservar aquela inervação ou não. Daí também vem a importância do rastreamento. O paciente que chegou numa fase inicial, a gente consegue preservar a inervação muito melhor, com mais segurança. Então, ele tende a ficar mais potente, mais continente. Tá? E essa cirurgia que tem se falado muito da cirurgia robótica, e ela é disponível no Sistema Único de Saúde ou ainda não? Ou existe esperança de que em breve ela esteja disponível? Eu acho que está tendo uma consulta pública. Já houve algumas consultas públicas, mas parece que está tendo no momento para colocar isso no SUS, né?
Mas ela não é amplamente disponível no SUS. Alguns hospitais de referência têm a cirurgia pelo SUS. Alguns hospitais em São Paulo, alguns hospitais no Rio, Barretos, por exemplo, é um hospital que tem a cirurgia pelo SUS, cirurgia robótica pelo SUS. Em Minas Gerais ainda acho que a gente não, eu não tenho certeza, mas eu acho que a gente não tem disponível nenhum hospital do SUS ainda que tenha a robótica, mas isso é questão de tempo, né? Questão de a tecnologia vai ficando mais barata, hoje o robô que a gente usa mais, né, o robô chamado Da Vinci, né, da Intuitive Surgery. Hoje tem outros robôs que são mais baratos, então a tendência é que isso fique mais disponível. Ótimo. Ô, Tomás, geralmente, assim, a questão da quimioterapia, de uso de medicamentos, que a gente sabe da quimioterapia, os eventos adversos, a gente vê muito no câncer de mama, né? A questão da queda de cabelo e tal. A quimioterapia no câncer de próstata, em geral, não é uma conduta, somente naqueles casos mais metastáticos. Sim. Não é uma rotina. Não é uma rotina. O paciente que tem doença avançada, que tem metástase, a primeira quimioterapia, entre aspas, né, é a hormonioterapia, a supressão hormonal. Né? A gente dá medicamentos para diminuir os níveis circulantes de testosterona. Né? Nos pacientes hormonio-resistentes, que não respondem à terapia hormonal, aí sim a gente vai para a quimioterapia. Então, a quimioterapia no câncer de próstata é a última linha de tratamento. Antes dela, tem vários passos, inclusive a hormonioterapia. Depois, paciente refratário, a gente vai para a quimioterapia. Imunoterapia também no câncer de próstata ou ainda não? Como uso clínico, não. Mas, claro, tem vários imunoterápicos, várias terapias-alvo, né, sendo estudadas para tratamento, né? Mas ainda como uso clínico disponível, ainda não. Joia. No início, quando a gente falou dos fatores de risco, a gente também falou daquelas mutações, né? Do BRCA1, BRCA2. A partir de quantos acometimentos na família ali que é indicado o rastreio familiar? Eu não tenho certeza o número exato, mas me parece que 3 familiares de primeiro ou segundo grau já têm indicação de fazer uma avaliação genética, né? Eu não sei exatamente qual o número que a gente indica, mas quando é muito prevalente na família, a gente encaminha para o geneticista para fazer esse estudo genético, né? E isso também depende muito do ambiente que você está, né? Se tem disponível ou não tem disponível. Mas o estudo genético, quando a doença é muito prevalente na família, é importante sim. Nessa situação, por exemplo, se não há condições de fazer essa avaliação genética, a gente sabe que tem um custo um pouco elevado. Teria outra alternativa, por exemplo, reduzir o tempo de exame ou algo do tipo? Ah, sim. O paciente que tem um alto risco familiar, né, a gente faz exames mais frequentes, né? Eu falei sobre as idades, né, mas não falei sobre a periodicidade do exame. Quando né? começar, mas a partir daí, né, Isso como também, é que é isso, a frequência? Exatamente. Isso também ainda é um pouco controverso. O Brasil, a Sociedade Brasileira de Urologia, deixou isso um pouco no ar ainda, mas alguns protocolos americanos falam, estratificam o paciente em risco. Se ele tem uma história familiar ou se ele tem um PSA acima de tanto com tal idade, ele vai passar no urologista anualmente ou não. Se ele não tem fatores de risco importantes, ele vai passar bianualmente. Mas isso aí é muito... A periodicidade ainda depende do serviço, né? Depende da referência da literatura. Mas o importante do rastreamento hoje é que ele deve ser personalizado, ele deve ser feito dessa forma. O paciente deve ser estratificado em risco e daí a gente fazer o acompanhamento. Então, os pacientes de mais alto risco fazem exames de forma mais precoce. E em relação ainda ao diagnóstico, depois que um paciente é diagnosticado, qual que é o curso dele, assim? O cuidado dele vai ser, por exemplo, uma referência para um oncologista? Como que acontece esse... Na verdade, quando o paciente tem um diagnóstico, a gente tem que estratificar, né? Estadiar o paciente. Uma das ferramentas hoje de estadiamento muito importante é a ressonância nuclear multiparamétrica da próstata, mas essa ressonância a gente tem usado mais na pré-biópsia. Ela serve tanto como estadiamento, pode servir para direcionar a biópsia e pode servir também para a gente... É um parâmetro a mais para indicar ou não a biópsia. Então, a ressonância é muito importante nisso aí. Depois que tem um diagnóstico, a gente vai colocar os pacientes de acordo com seus riscos e vai oferecer os tratamentos, né? Geralmente, a gente só manda para o oncologista em caso de doenças avançadas. Nós vamos decidir se o paciente vai para radioterapia, se vai para cirurgia ou se vai para vigilância ativa. E, a partir daí, a gente vai acompanhando o paciente de acordo com
o tratamento que foi indicado, né? A oncologia entra aí nos pacientes metastáticos, né? Que já tem principalmente lesões ósseas. Entendi. Mas, tô pensando se a gente tem mais uma pergunta, mais alguma Eu dúvida, acho que meninas? é isso mesmo. Acho que a gente conseguiu esgotar bem o assunto. Mas a gente sempre deixa assim, como a última pergunta do episódio, um recado que você daria assim, para o pessoal de O que é casa. importante para a população? Qual alerta que você gostaria de dar? Eu acho que os homens têm que se cuidar mais, eu acho que isso está mudando, mas ainda eles falham no autocuidado, né? Eu acho que cuidar da saúde é um ato de amor próprio, né? Então é muito importante, quando eu falo de rastreamento de câncer de próstata, não é passar no urologista só para ver câncer de próstata, né? Como eu falei no início da conversa, a hiperplasia benigna da próstata traz muito problema para o homem, diminui a qualidade de vida do homem, né? Outras doenças crônicas também que a gente pode ajudar durante essas consultas periódicas. Então, acho que o homem tem que se cuidar mais. Quanto mais cedo as doenças são diagnosticadas, mais fácil é o tratamento e menos problemas para a vida do paciente esse tratamento vai causar. Então, acho que o recado é esse. O homem precisa tomar mais cuidado com sua saúde. Isso, afinal, as mulheres estão vivendo mais, né? Os homens estão ficando para trás. Sim. É um alerta aí para a saúde do homem mesmo, né? Acho que é isso. Agradecer ao Tomás, professor Tomás, muito obrigado pela presença. Eu acho que é um tema muito relevante, né? Todo ano a gente lembra aí o Novembro Azul, né? E a gente está adiantando aí o Novembro Azul, mas a importância, dada a importância desse tema. E, novamente, muito obrigada. E, meninas, querem finalizar aí? A gente vai agradecer novamente pela Estampa Universitária, por ter nos proporcionado as blusas e também deixar essa mensagem reforçando aí a questão do rastreamento E pedir para nos seguirem nas nossas redes sociais, sugerirem temas, sugerirem profissionais também, caso queiram você profissional que possa estar assistindo também, que tem interesse. Responderem as caixinhas com os questionários sobre cada podcast, tem lá os questionários após. Isso, é isso. Curtam lá, nos acompanhem nas redes sociais e nos aplicativos de áudio. Muito obrigada, até mais. Obrigada.